Fala aí, rapaziada, beleza? Hoje o vídeo é sobre testes que eu fiz com o meu Ryzen 3 100 com overclock e sem overclock. Foram testes sintéticos no CPU-Z e no Cinebench R20. Eu decidi fazer esses testes para mostrar para vocês como que o processador se comporta e com quais processadores eles podem ser comparados, tanto em termos de overclock, qual foi o limite que eu alcancei, se ele alcança ou não o boost que a fabricante promete, tá? Então são testes simples, rápidos. Então assistam todo o vídeo para vocês entenderem a lógica. Fiz de uma forma simples que vocês vão poder entender o que esse processador é capaz, tá? Valeu, bora pro vídeo. Estou aqui com o CPU-Z aberto para vocês poderem olhar a configuração do kit que eu estou usando. Meu processador é um Ryzen 3 3100 com 4 núcleos e 8 threads. Tá? A minha placa-mãe é uma Asus Prime B450M modelo Game BR, né? Um modelo de entrada de placas-mãe chipset B450. Eu uso 16 GB de memória RAM, né? Em Dual Channel, frequência de 3000 MHz. O chip das memórias é Samsung BDI, aqui não mostro o BDI, mas é o chip que tem nesse meu par de memórias. E a minha placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce RTX 2060 modelo TUF, fabricada pela Asus, e ela tem 6 GB de memória de vídeo. Eu vou rodar um teste de comparação entre o Ryzen 3 3100 e o Core i7 6700K para vocês verem que um processador de entrada de 2020 tem o mesmo poder de processamento que um quase topo de linha para games, diria que topo de linha de 2015, 2016. Vocês vão poder acompanhar aqui as temperaturas que o processador vai atingir, aqui o percentual de uso de cada thread, né? E aqui o clock em que o processador vai operar. Como vocês podem ver, a temperatura máxima que o processador alcança é cerca de 70 graus, bem dentro do que é recomendado para um processador que está sendo 100% estressado, né? Todos os seus núcleos e threads estão em uso, e ele também atinge o clock que a própria fabricante garante que ele chega no seu modo boost, né? Ele sai de fábrica programado para atingir 3.9, quando está 100% em uso, se a temperatura permite, ele atinge 3.9. Como vocês podem ver, ele marca lá no multithread a mesma porcentagem do Core i7 6700K. Ele tem ali a sua equivalência a um Core i7, tá? Então é um baita de um processador para games, né? Para quem quer um PC para games de entrada. Então já estou aqui com o CPU-Z aberto para vocês verem que o processador está estável a 4.3 GHz, né? Vocês podem conferir aqui também. E a gente vai rodar agora um teste sintético, né? Comparar ele aqui com onde está? Um Ryzen 7 4700. Vamos comparar com o 4700, né, que é um pouco mais atual, mas também tem 4 núcleos e 8 threads, assim como o Ryzen 3100. Vamos ver como se comportam as temperaturas, o uso do processador e o clock que ele permanece atuando. Então, claramente, né, chega numa temperatura bem mais elevada do que no teste sem overclock, mas ainda aceitável, né? Ainda dá para usar abaixo de 100 graus, ainda dá para você usar, óbvio que não é saudável para o seu processador usá-lo por horas e horas e dias nessa temperatura, mas percebe até que escapa um pouquinho, né?
o uso nos threads ele cede um pouco porque a temperatura está muito alta, né, para ele. Mas para uma partida, duas partidas ou algo nesse sentido, né, você também em um jogo não vai usar 100% dos núcleos e threads todo o tempo, né? Então assim, para ver que um Ryzen 3100 com overclock tem aí o mesmo poder de processamento que um processador topo de linha aí, digamos, para games de 2017, né, 16, 17, né, você consegue alcançar uma equivalência entre eles, beleza? Bom pessoal, estou aqui já com o Cinebench R20 aberto, vou fazer um teste sintético rápido aqui para vocês verem como que o Ryzen 3100 se comporta renderizando, né, qual a pontuação que ele atinge sem overclock, né, a temperatura vocês vão poder acompanhar nesse campo, o uso dos threads nesse campo e o clock em que o núcleo operará, vocês poderão acompanhar aqui, tá bom? Então vamos rodar o teste. Como vocês podem ver, a temperatura que ele atinge sem overclock é ali na casa dos 70 graus. Essa temperatura máxima que ele atingiu, eu já tinha rodado outros testes. Ele está usando 100% dos threads, tá, neste momento, e operando ali bem próximo, né, dos 3.9, que é o que a fabricante diz que ele vai atingir sem overclock, né, no modo boost dele. Se as temperaturas permitem, ele alcança lá seus 3.9 GHz de clock, tá? Então, o teste está finalizando aqui, vamos ver se ele supera o Core i7-6700HQ ou se ele supera, tá lá a pontuação, 2.777 pontos, algo entre um Core i7 de 2015 e 2016 e um Core i7 de 2016 2017. Então um processador de entrada que para o básico já vai muito bem, tá bom? Bom pessoal, então agora aqui no Cinebench R20 vamos rodar um teste com o Ryzen 3100 em overclock, tá? Então vocês podem ver que ele está com os 4 núcleos aqui, com os núcleos travados a 4.3, que é onde eu consegui alcançar estabilidade neste processador, né? Lembrando aí da loteria do silício sempre. Vamos rodar o teste e ele sem overclock atingiu 2.177 pontos, né? Vocês vão acompanhar a temperatura que ele vai trabalhar aqui, o percentual de uso do processador aqui. Vamos rodar o teste. Como vocês podem perceber, ele atinge lá quase seus 100 graus, né? Então uma temperatura que já caminha quase para ficar crítica, né? Lembrando que operar nessa temperatura por longos períodos é muito complicado para um processador, né? Vocês podem ver que eu estou usando uma Asus Prime B450 que não tem dissipador no VRM, né? Eu estou usando um water cooler de 120 mm para resfriar. Então assim, obviamente que você não vai ter nada só em teste sintético de renderização, você vai ficar com 100% dos núcleos sendo usados, né, dos threads sendo usados nesse clock, né? Então é uma situação hipotética aqui, mas você tem que tomar cuidado em fazer overclock nos seus processadores, porque trabalhar por longos períodos numa temperatura acima dos 100 graus pode comprometer seu equipamento. Por isso uma placa-mãe com resfriamento bacana, com boa construção, é tão importante, tá? E aí a gente percebe que a nova pontuação dele é equivalente ao Core i7-7700K. É algo que a gente já viu o Adrenaline falando, outros canais grandes do YouTube falando que um Ryzen 3100 overclockado tem o potencial de um topo de linha de 2016, 2017, né? Porque tem 4 núcleos e 8 threads,
né, e alcança ali o mesmo clock do outro processador. Então, nada mais justo do que o número dar bem próximo, tá? Fica só um alerta com relação a temperaturas, tá? Então, jogar por horas e horas com uma temperatura de 90 graus é um pouco complicado, tá? Então, maneirem no overclock e sempre que possível programem os seus jogos para usarem só na hora das partidas o máximo do processador da placa de vídeo, tá? Não fica abusando dele sem precisar, porque assim você conserva por mais tempo seu equipamento. Então, agora que vocês já viram todos os testes, vou concluir a minha experiência com esse processador, até porque eu estou fazendo upgrade de processador. Eu vou para um Ryzen 5 3500X, tá? Eu passei 4 meses com esse Ryzen 3100, foi comprado via AliExpress na SF Store, tá? Então chegou bem rápido na época, foram cerca de 30 dias. Eu paguei algo na casa dos 500, 550 reais, tá? Ele não veio com o cooler, né? Ele veio só o processador no blisterzinho. Chegou tudo ok, tem unboxing aí no canal, então vou deixar nos cards para vocês assistirem, quem quiser, óbvio. E eu joguei praticamente esse tempo todo, joguei Warzone, ele ficou num kit, que também vai ter vídeo aí no canal. Vou deixar nos cards para vocês verem o kit que esse processador trabalhou, né? Placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo. E basicamente o que eu entendi dele é que ele é um processador de entrada, mas que consegue empurrar e compõe muito bem kits até de placas-mãe intermediárias, né? De entradas ali intermediárias. Eu acho que a melhor combinação para esse processador é uma NVIDIA 1660 Super, né? Eu usei ele com uma RTX 2060 e esse é um dos motivos pelo qual eu decidi fazer um upgrade de processador, né? Poder de fato que o gargalo seja a minha placa de vídeo, porque a placa de vídeo entrega o nível que eu quero, né? Então quero garantir que ela que seja o limitador do meu sistema. E eu joguei praticamente tudo, joguei jogos, o próprio COD Warzone tem Ray Tracing, então assim, ele consegue empurrar seus 60, 70 quadros com Ray Tracing de uma RTX 2060. Então, para mim, não tem que fazer loucuras em processador, assim como também não tem que fazer loucuras em placa-mãe, porque anda junto com o processador. Então, você que quer um PC gamer, para jogar CS, para jogar Valorant, para jogar LoL, para jogar FIFA, para jogar Project Cars, para jogar Battlefield, para jogar COD, num nível, ok, vou brincar, vou me divertir, não precisa gastar R$1.500 no processador, R$2.000, R$2.500, mais R$1.000 de placa-mãe, não. Você pode usar esse Ryzen 3100 numa A320, esse kit vai custar para você quase ali vai custar mais barato que só um processador, uau, topo de linha, né? Se você não vai fazer stream, não vai ficar rodando 1 milhão de programas em segundo plano junto com o seu jogo, é um belo de um processador que faz ali desbloqueado para overclock, então prestem atenção nos testes de overclock. Então assim, super recomendo. O kit ideal para esse processador, na minha opinião, é uma B450 simples. Recomendo a Asus Prime, que é a que eu uso aqui, para que você possa fazer overclock nele. 16 GB de RAM, 2666 ou 3000 MHz já é mais do que suficiente. Acima disso, você não vai perceber tanta diferença. Uma placa de vídeo, no máximo uma 2060, porque acima disso pode ser que o processador passe a gargalar, então fica complicado para ele usar coisas em segundo plano. Se a placa de vídeo, se tiver desbloqueado os FPS, a placa de vídeo vai consumir muito do processador. Em termos de resfriamento, um bom air cooler, o próprio da marca tá ok, mas não para fazer overclock, mas um bom air cooler com 2 ou 4 heat pipes ali direto em contato, 2 ventoinhas
já vai ser suficiente para segurar ele, inclusive no overclock. Eu uso hoje um water cooler da Deepcool, né, o Gammax L120T, e é ótimo, né? Consegui atingir os 4.3 GHz de overclock, e ele trabalha ali perto, óbvio, nos testes sintéticos, vocês viram, atinge ali os seus quase 100 graus, 100 graus, mas isso não vai acontecer em jogos, né? Usar 100% dos núcleos, dos threads, todo momento. Né? Então ele fica assim dentro de uma temperatura aceitável para jogar algumas horas por dia, né? Não vai danificar o seu equipamento. E, claro, caprichem no resfriamento de todos os seus componentes, né? Tomem cuidado com economizar no gabinete. Escolham gabinetes que tenham ali a frente aberta, fãs frontais, se possível fãs em cima também, ajuda. Beleza? Quem tiver mais alguma dúvida que os testes não esclareceram, quiser alguma dica de combinação, deixa aí nos comentários, e se souber de alguém que está montando PC, manda esse vídeo para ele, que eu tô aqui para contar minha experiência, falar um pouco de hardware, um pouco que eu sei, e compartilhar com vocês. Valeu? A gente se vê na próxima.